Olá, queridos ouvintes. Estamos começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 40, com o tema Tempo de Confiança. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Agora vamos iniciar o nosso estudo com a leitura do texto. Capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Maravilhoso isso, né? Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinamentos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que texto maravilhoso, né, meus amigos? Que texto maravilhoso. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre fé e fidelidade. Esse texto ele está diretamente ligado a essa compreensão da fé e da fidelidade, né? Então, Jesus dizia que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, né? Então não basta crermos que Deus existe, que a espiritualidade existe, que Jesus existe, ok. Porque nem todo aquele que crê que ele existe segue, se permite viver de acordo com os exemplos do Mestre. Então a fé, ela é muito importante, mas ela tem que ser uma fé com fidelidade. Ela tem que ser uma fé que esteja diretamente ligada à união de valores, a uma compreensão de valores, a um respeito de valores. Então esse é um primeiro ponto que eu considero importante para nós iniciarmos as nossas ponderações acerca dessa temática, né? O que nós consideramos fé e fidelidade. Em Hebreus 11:1, temos lá que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos, né? Então, nem todos nós temos a mediunidade de ver, né? Temos a mediunidade ostensiva para ver. A nossa crença, ela é uma crença com fidelidade, porque nós cremos na obra do nosso Pai maior, nós compreendemos os exemplos e os ensinamentos do Mestre Jesus e sabemos que é um roteiro de caminhada rumo ao nosso progresso. Então, esse já é um ponto muito importante. E aí nós vemos na leitura a questão da tempestade, né? Essa passagem é muito interessante, todo mundo dormindo no barco, aí vem uma tempestade assim daquelas que a gente às vezes já ouviu falar, né? E os discípulos no desespero acordam o mestre, que quando finalmente Jesus consegue um tempinho para descansar, o povo vai lá e bagunça com o descanso do mestre, né? E foi um momento importantíssimo, porque Jesus acalmou a tempestade e na sequência pergunta: onde está a vossa fé? E aí nós queremos saber,
A nossa fé, ela é pautada em quê? Essas tempestades, elas virão. As tempestades, nós temos em vários momentos da nossa vida uma série de tempestades. Nós temos tempestades dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro laboratório. Tempestades pessoais dentro de nós, que nos assaltam às vezes no meio da noite, né? Que nos enchem de pânico, de medo, de raiva. Nós temos tempestades que são acometidas na rua, no nosso ambiente social, no trabalho, que nós sabemos que o trabalho também é um laboratório maravilhoso de exercício de fé, de humildade, de amorosidade, de solidariedade, de paciência. Dentro da casa espírita. Então, as tempestades, elas estão aí. E elas tratam de todas as situações que nos são dolorosas, que nos são difíceis de lidar com elas, que são pesadas, que às vezes são incompreensíveis em um primeiro momento, em uma primeira vista, né? Mas que nós, à medida que nós olhamos para o nosso exemplo maior, que é o Cristo, a gente começa a entender que elas fazem parte, primeiro, da providência divina, porque são essas tempestades, são essas adversidades que nos auxiliam a colocar em prova a nossa fé. Se nós temos fé, como nós vamos saber? A própria leitura fala, ele leva em consideração o trabalho, o descanso, o plantio, a colheita, porque igualmente revelar-se-á a confiança na hora adequada. E que hora é essa? Ele diz, ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Em céu de brigadeiro, às vezes a gente não lembra nem de agradecer. Porque está tudo fluindo, porque as coisas estão acontecendo, porque os relacionamentos estão dando frutos doces e maravilhosos. Quantas vezes nós agradecemos? Mas na hora em que alguma coisa dá um pouquinho de desalinho, o desespero nos acomete, o medo, o pânico, e a nossa fé é colocada à prova, né? E aí vamos pensar aqui também, quando eles falam, né, quando Emmanuel fala nesse texto, que nós, como discípulos, nós temos que aguardar essas oportunidades de luta maior, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório, em um planeta de provas e expiações, que nós tenhamos tempestades para aprender a suportar. A grande diferença é que nós não estamos sozinhos. Isso é maravilhoso. Nós temos toda uma espiritualidade nos auxiliando, com boas vibrações, com boas intuições, nos dando força. De um lado aparece uma palavra amiga, de outro lado uma leitura, esse estudo e tantos outros estudos, tantas pessoas de luz ao nosso redor que nos auxiliam para que nós possamos nos armar com esta fé que tem que ser inabalável. Ela balança, mas não cai. Porque nos momentos de maior dor, quando nós confiamos, quando nós somos leais ao nosso Mestre Jesus, quando nós compreendemos os seus ensinamentos, a gente entende que faz parte do processo, que tem algo a nos ensinar, que se é permitido por Deus é para o nosso bem, e que muitas vezes essas tempestades nada mais são do que lei de causa e efeito, porque nós causamos, e nós, obviamente, lei de causa e efeito, nós recebemos as consequências de atos pretéritos em outras existências ou nessa própria existência. Então é muito importante que essa compreensão nos permita uma fé raciocinada, que é a base de toda a nossa doutrina. Uma fé raciocinada, não uma fé cega que não sabe nem por que acredita. Não, me disseram que eu tenho que crer. Não. Nós temos todo o ensinamento, nós temos todo um evangelho à nossa disposição, com orientações maravilhosas e atemporais, orientações que nos servem a cada instante para que nós possamos compreender a nossa missão no planeta, a nossa missão nesta existência, a nossa missão individual, né,
para que nós possamos efetivamente refletir sobre nossas lutas, sobre nossas dores, sobre essas tempestades, o barco em que nós nos encontramos e, acima de tudo, com quem nós estamos no barco. Com quem você está no barco? Você permite que Jesus esteja com você no barco? A cada momento, quem é seu guia neste barco, nesta embarcação? Quem é o seu mapa, né? Quem é o nosso mapa? A quem nós recorremos? A quem nós pedimos orientação? É muito importante nós compreendermos onde nós estamos, com quem nós estamos e efetivamente a quem seguimos. E a confiança, esse tempo de confiança, ele é sempre. Ele não é só nos momentos de dificuldades. Quando nós efetivamente nos permitimos estar com Jesus o tempo inteiro, na alegria, na tristeza, na dor, no desalento, na dúvida. Gente, não é porque nós somos espíritas que nós não temos dúvidas, que nós não temos medo, nós temos tudo isso. A diferença é como nós lidamos com essa dor, com esse pânico, com esse medo, com essa raiva, né? Que são os momentos tempestuosos em nossas vidas. E a própria leitura ainda fala: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Que bom que no momento de dor nós sabemos, nós temos a quem recorrer. E o socorro vem sempre. E eu sempre digo para quando as pessoas me procuram e dizem: olha, eu estou passando por isso, meu amor, você não está sozinho. E o socorro vem, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele vem porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem pela indagação. Onde está a vossa fé? E para alcançar essa fé inabalável, essa fé com fidelidade, essa fé que aplaca tempestades, essa fé que move montanhas, para que nós possamos alcançar a necessidade de exercício. Não é de assim, a partir de hoje eu já sou uma pessoa com fé inabalável, qualquer tempestade pode vir, que eu estou dentro, estou despreocupada. Não, essa fé, ela exige de nós um preparo, um exercício, né? A reforma íntima. Sem reforma íntima não há fé raciocinada, não há fé inabalável. E a própria leitura, bem no finalzinho, já para encerrar aqui essa etapa do nosso estudo, o próprio texto diz: e outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Enquanto nós tivermos que aprender, enquanto nós não aprendermos as lições que cada tempestade nos traz, porque essas tempestades, elas estão em nossa vida como parte da providência divina para o nosso aprendizado. E enquanto nós não aprendermos, retirarmos dessas tempestades o aprendizado, enquanto nós não aprendermos a dominar nossos impulsos, a dominar nossas más tendências, enquanto nós não aprendermos a efetivar a reforma íntima no nosso cotidiano, para conosco, para com o nosso próximo, para com os familiares, sempre seguindo a lei de caridade, sempre buscando efetivamente melhorar o meu amanhã a partir do meu hoje, com a certeza de que eu melhorei o meu ontem, nós não conseguiremos avançar. E esse avanço é fundamental. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Gratidão por estarmos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Esta foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 41. Paz para todos.